Pronto para fazer as malas? Coloque muita roupa quente e outras leves, protetor solar, óculos de proteção para areia, uma prancha de surf, uma boa câmera, ferramentas de arqueologia e um guarda-chuva. Você vai precisar de todas essas coisas para a nossa jornada. Vou levá-lo aos lugares mais secos do planeta. O vento é capaz de derrubar. O frio entra em sua pele. Você se aproxima de um lago gelado. Em algum lugar distante pode ver neve. Espere, por que neve? Certamente deveríamos estar no deserto. Cadê toda a areia e o calor insuportável? Não se preocupe, não cometi nenhum erro, porque o lugar mais seco da Terra é a Antártica. Seco não significa necessariamente quente. Um deserto fica em algum lugar sem muita água e onde quase não há plantas ou animais. Os vales secos de McMurdo, na Antártica, se encaixam perfeitamente nessa descrição. Ali não chove há vários milhões de anos e, portanto, não está coberto de gelo. E só houve vida há 90 milhões de anos, quando o lugar era um pântano cheio de inúmeros insetos e árvores. Não há neve nos vales devido aos ventos fortes que chegam a 320 km por hora. O vento desce das montanhas e é tão pesado com a umidade que, à medida que cai, esquenta ao longo do caminho e toda a água evapora. Então McMurdo permanece completamente seco. Há um pouco de água em alguns lagos, mas é tão salgada que praticamente nada vive ali, além de organismos microscópicos. A temperatura no verão ali é de menos 15 graus e no inverno pode atingir menos 67. Mesmo que não haja vida, os vales de McMurdo são fascinantes para os cientistas porque suas condições tão secas são semelhantes às de Marte. No deserto de Atacama, no Chile, nunca chove e é um dos lugares mais sem vida do mundo. Mas a natureza às vezes oferece uma surpresa. Mais de 200 tipos de flores florescem a cada 5 a 7 anos. O deserto fica rosa, verde e branco por centenas de quilômetros. À distância, algumas das flores se assemelham à neve e outras fazem com que o lugar se pareça mais com uma região litorânea. À noite, parece que você está em outro planeta. Milhões de estrelas iluminam milhares de flores brilhantes e coloridas espalhadas pelo deserto. A umidade penetra em alguns lugares do Atacama, mas apenas na forma de neblina. Cactos, algas, líquens extraem a água diretamente do ar. Os habitantes locais também aprenderam a obter água estendendo redes de plástico especiais, que coletam e acumulam a umidade. Eles podem beber essa água e também usá-la em seus jardins. A cidade de Arica fica perto do Atacama. É a mais seca do planeta. É um local portuário localizado na costa do Pacífico, mas tem um clima ensolarado muito ameno e nunca se vêem nuvens de chuva por lá. Por esse motivo, muitas pessoas a chamam de Cidade da Eterna Primavera. Ica, no Peru, é cercada por dunas. É um lugar tão seco que os restos de animais ficam mumificados na areia. Há muito tempo, o local era muito diferente. Em 2007, os cientistas descobriram os restos de um antigo pinguim de 1,20 m sob a areia. De fato, um arqueólogo adoraria ir para lá. Existem muitos vestígios de animais que viveram ali centenas de anos atrás. O oásis de Al-Kufra, na Líbia, parece um verdadeiro deserto. É o lugar mais seco da África e quase não recebe água. Algumas áreas são cobertas por dunas com 300 metros de espessura, mas a aparência do local é enganosa. Muitas pessoas cultivam pêssegos, damascos e tâmaras, graças às fontes subterrâneas naturais. A água sob o deserto é usada por todas as pessoas e animais que vivem ali. Os habitantes locais construíram um sistema artificial de rios subterrâneos que fluem por milhares de quilômetros ao redor. Nossa próxima parada é Luxor, no Egito. Se você chegar ali na hora errada, poderá viver momentos difíceis. Imagine que está se aproximando da cidade antiga. Casas em ruínas, enormes estátuas de faraós, túmulos escuros e o sol escaldante. Você está andando pelas ruas tranquilas e arenosas desta majestosa cidade, quando de repente houve um barulho à distância. A temperatura e o vento aumentam rapidamente e muita areia levanta. Esse é o Khamsin, um vento seco e quente que sopra do deserto ocidental. Ele pode atingir a velocidade de um carro de corrida, 150 km por hora. Você sente muito calor, sonha com água e depois percebe uma pequena nuvem de chuva. Aí, vê água caindo dela, mas as gotas não o alcançam porque o vento as faz evaporar no ar. A situação piora porque o vento cria uma tempestade de areia.
É preciso se abrigar em um prédio antigo e escuro e esperar a tempestade passar. No entanto, pode ser uma longa espera. Às vezes, essas tempestades duram até 2 dias. Nossa próxima parada é Pelican Point, na Namíbia. Não se esqueça de levar uma prancha de surf, porque, na verdade, é um pequeno pier na costa atlântica. É um paraíso, cheio de focas e golfinhos, perfeito para quem gosta de ficar sozinho. Ainda assim, é um dos lugares mais secos do mundo. Recebe apenas cerca de 0,8 centímetro de chuva por ano. Isso é cerca de 30 vezes menos que todo o território dos Estados Unidos. Mas você sempre pode se refrescar, pois o oceano sem fim empurra a costa do deserto. E graças a esse oceano e suas correntes frias, Pelican Point tem um clima muito mais ameno em comparação com os outros lugares em que estivemos, mesmo sendo tão seco. Chegamos a Wadi Halfa, uma pequena cidade no Sudão com uma população de cerca de 15 mil habitantes. Este não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também um dos mais quentes. Em 1967, foi registrada uma temperatura de 52 graus. O clima é extremamente seco, mas às vezes recebe um pouco de ar úmido. E quando isso acontece, um habub vem. Esta é uma tempestade que cria uma parede móvel de areia e argila e reduz a visibilidade a 0. Fica impossível de ver a própria mão esticada nesse tipo de fenômeno. E o lugar mais quente da Terra é o deserto de Lut, no Irã. Espalhado por cerca de 320 quilômetros, sua paisagem é cheia de dunas, rochas enormes, planícies de sal e funis de areia. É um dos desertos mais bonitos do mundo, mas o mais perigoso ao mesmo tempo. Não há estação meteorológica para medir as condições climáticas, porque é quase impossível atravessar algumas partes do deserto. As enormes distâncias entre as áreas povoadas e o calor ardente tornam este lugar inacessível, de modo que a temperatura do deserto é realmente estudada a partir do espaço. Em 2005, os satélites registraram uma temperatura de 70 graus. É um calor tão intenso que, se você colocar uma panela de ovos na areia, terá uma omelete totalmente pronta em alguns minutos. Posso adicionar um pouco de queijo? Talvez alguns cogumelos? A temperatura muda e, às vezes, Lut perde seu posto para o lugar mais quente, perto do vulcão Dalol, na Etiópia. No entanto, a temperatura sempre permanece exatamente a mesma, em torno de 41 graus. O calor é proveniente não apenas do Sol, mas também da própria Terra, pois é uma região vulcanicamente ativa. Este é um dos lugares mais remotos do planeta. Não há uma só estrada ali. A única conexão com Dalol é através de caravanas de camelos, que são usadas para transportar o sal que é extraído na região. Está insuportavelmente quente e seco por aqui, então vou terminar essa viagem refrescando um pouco no lugar mais úmido da Terra, a pequena vila de Mawsynram, na Índia. A umidade da Baía de Bengala condensa sobre a vila, proporcionando nuvens de chuva quase permanentes. Há chuvas intermináveis aqui. Se você quiser tomar um banho frio, basta sair de casa. As pessoas trabalham e se movimentam sob guarda-chuvas especiais feitos de junco. Por causa da chuva, a vila tem uma vegetação exuberante, mas sem dúvida a coisa mais legal aqui são as pontes vivas. Praticamente todos os materiais de construção se deterioram por causa da umidade permanente. Então os habitantes locais criaram uma maneira incomum de construir pontes. As seringueiras indianas têm raízes fortes que crescem fora do solo. As pessoas usam ferramentas especiais para direcionar o crescimento das raízes na direção certa. A árvore cresce de um lado e as raízes se desenvolvem em comprimento e penetram no chão do outro lado do rio. Com o tempo, elas se tornam muito mais fortes e não são danificadas pelas intermináveis chuvas. Demora cerca de 15 anos para se criar uma única ponte como essa. Então, em que tipo de lugar você prefere viver? Totalmente seco ou totalmente molhado? Deixe sua opinião nos comentários. Até mais! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.